Testando o som, gravando, beleza? 1, 2, 3, claquete. E aí, atômicos e atômicas, eu sou Per Gonçalves, estou aqui novamente com o Vitor Zilli. E aí, pessoal? Toca aí, seu bonito. E olha só, esse é mais um Zina Literária especial, porque nós vamos falar sobre os 5 melhores livros do século XXI, segundo The Guardian. O The Guardian, um jornal que eu gosto muito, acompanho, eles fizeram o top 100 melhores livros do século XXI. Mas nós escolhemos aqui para falar no Zina Literária, porque eu acho válido, tem muitos livros que nós mesmos não conhecíamos e outros que foram publicados aqui no Brasil, até pela própria Companhia das Letras, e nós achamos válido passar aqui no nosso quadro literário do Pêssego Podcasts. Então vamos lá, Vitinho. Em primeiro lugar, ficou o livro Wolf Hall, de Hilary Mantel, de 2009, publicado pela Fourth Estate, que recebeu o nome do assento da família Seymour na Wolf Hall, ou Wolf Hall, em Wiltshire, situado no período de 1500 a 1535. Wolf Hall é uma biografia ficcionada que documenta a rápida ascensão ao poder de Thomas Cromwell na corte de Henrique VIII até a morte de Sir Thomas More. O romance ganhou o prêmio Man Broker e National Book Critics Circle Awards. Em 2012, o The Observer nomeou como um dos 10 melhores romances históricos. O livro é o primeiro de uma trilogia e a sequela, O Livro Negro, foi publicado em 2012. O último livro da trilogia, The Mirror and the Light, deverá cobrir os últimos 4 anos da vida de Thomas Cromwell. Ainda não lançou, mas vai lançar em breve, porque a Hilary Mantel não é o George R. R. Martin e consegue lançar a tempo os seus livros. Olha só. Então, próxima colocação, em segundo lugar, nós temos Gilead, lançado com o título Ao Meu Filho, aqui no Brasil. E é um livro muito bom, ele recebeu o prêmio Pulitzer em 2005 e o National Book Award em 2004. E o livro detalha a história de um sacerdote protestante que, quando ele está à beira da morte, ele escreve uma carta ao filho dele. Eu corto, pode ir. Então, pessoal, em segundo lugar nós temos Gilead, lançado com o título Ao Meu Filho, aqui no Brasil, pela Marilynne Robinson, em 2004. Um livro muito bom, ele recebeu o prêmio Pulitzer em 2005, juntamente com o National Book Award em 2004. Ele trata da história de um sacerdote protestante que, perto do fim da vida, começa a escrever uma carta para o filho dele, relatando a própria vida e a vida dos antepassados dele. Ele conta sobre as tensões entre ele e o próprio pai, que é um ardente pacifista, e também entre o avô, que tem um passado manchado de sangue, devido a possivelmente ter, o livro não deixa explicitamente claro no começo, ele ter lutado na guerra abolicionista, na época que algumas pessoas queriam transformar o Kansas num estado escravagista. Então ele é um livro extremamente focado nas relações interpessoais entre várias gerações da mesma família. Isso é uma coisa muito interessante. Cara, eu fiquei muito interessado por esse livro, porque eu achei muito legal a ideia, ok? O protestante sacerdote ali, o reverendo, né, o John Ames, ele não se isenta das culpas, dos erros dele. Ele apresenta esses erros quando manda a carta pro filho que ele meio que deixou bastardo, assim, ele não considerou tanto. E aí vai aparecendo também os erros, as manchas da família anterior. Fiquei bem interessado por esse livro. Achei muito interessante. E vamos para o terceiro lugar, que é o The Second Hand Time, O Fim do Homem Soviético, publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. O livro é da Svetlana Alexievich. Meu Deus, cara, o nome russo é muito louco. O povo russo assistiu com espanto à queda do Império Soviético. A política da abertura do governo Gorbachev impôs uma mudança drástica da estrutura social, do cotidiano e, sobretudo, da direção ideológica da população. O Fim do Homem Soviético, Svetlana Alexievich, examina a vida das pessoas afetadas por uma transformação. Em cada personagem está um pouco da história russa: a mãe cuja filha morreu em um atentado, a antiga funcionária do Partido Comunista que coleciona carteiras abandonadas de ex-filiados, o velho militante que passou por 10 anos em um campo de trabalhos forçados. E o livro traz um painel fantástico de russos de todas as idades que se movem entre a possibilidade de uma vida diferente e a derrocada da sociedade que conhecem. Eu achei muito interessante essa ideia justamente por isso. Ela conseguiu criar personagens, mas que mostrou um pouquinho de como foi a realidade russa
após a queda do governo soviético, sabe? Como que foi se reestruturar para a sociedade muito diferente do que eles estavam acostumados e conseguiu mostrar diversas classes ali, diversos trabalhadores. Sim, é uma história de como os russos enfrentaram a queda do próprio país como uma superpotência. Exatamente, eu achei bem interessante mesmo. Esse é o em terceiro lugar. E o quarto lugar, Vitinho? Quarto lugar, agora nós temos o Never Let Me Go, tá traduzido como Não Me Abandone Jamais aqui no Brasil, escrito por Kazuo Ishiguro. Ele trata a história de 3 crianças chamadas Cat, Ruff e Tommy que cresceram em Heiyushan, um colégio interno idílico situado numa província inglesa, nas províncias internas inglesas. Eles foram educados cuidadosamente e protegidos do mundo exterior, uma coisa bem protetiva, bem isolada, e levados a crer que eles eram crianças especiais. Mas conforme os anos passaram, a Kate, agora uma mulher de 31 anos, ela se permitiu ceder aos apelos da memória, e no livro ela mostra elas relembrando esse passado, mostrando uma história mais perturbadora, de relance, sobre como eles enfrentaram aos poucos a verdade de que a infância deles era só aparentemente feliz e sobre como seria o futuro que eles estavam destinados. Teve até uma adaptação do cinema, né? Com a Keira Knightley, a Karen Mulligan e o ex-Homem-Aranha, Andrew Garfield. O ex-Homem-Aranha. O filme foi de 2010, eu não vi qual que é o ano do lançamento do livro, um livro asiático, mas que se passa ali na província inglesa. Mas enfim. Agora nós temos o último colocado, não é? Tem o último colocado, o quinto melhor livro do século XXI, Austerlitz, por H.G. Sebald, lançado em 2001. O professor Jacques Austerlitz explora a estação ferroviária de Liverpool Street, em Londres, coletando materiais para suas pesquisas, quando é subitamente tomado por uma visão retrospectiva que talvez o ajude a explicar não tanto a arquitetura da era capitalista, seu campo de estudo, mas sim o sentido incômodo de ter vivido sempre uma vida alheia. A partir dessa experiência, suas andanças pelas ilhas britânicas e pelo continente europeu, sua mania fotográfica e sua memória minuciosa ganham ímpeto bem mais que acadêmico. Austerlitz passa a reconstruir a própria história e descobrir a própria biografia. Para cumprir essa tarefa, ou esse destino, o herói do romance terá de ir e vir entre várias décadas, muitos países e muitos cenários mais díspares. Um lar protestante no interior de Gales, um internato britânico, uma biblioteca em Paris, fortificações, palácios, campos de concentração, monumento e banheiros públicos. No fim dessa viagem, que converterá a biografia mais íntima do professor inglês em cifra da história europeia do século XX. Esse momento em que tudo começou com outros nomes, em outra língua, numa outra estação ferroviária, quando os horrores da Segunda Guerra e do Holocausto começam a se anunciar. Basicamente é uma brincadeira por toda a história da Europa, né? Só que como se fosse a biografia dele. Eu achei bem interessante isso aí. E esses foram os cinco melhores livros do século XXI, mas lembrando que o The Guardian fez o top 100. Top 100, nós vamos deixar o link aqui embaixo, sabe? Para quem quiser conferir todos, esse é uma vastidão de livros, muitos eu e o Victor não lemos e ficamos bem interessados. E lembrando que Austerlitz de 2001 ganhou o National Book Critics Circle Award em 2019. Mas eu acho que é isso, né, Vitinho? Eu acho que, em suma, eu acho que a gente não teria nem tempo para expor mais a profundo sobre todos esses livros. Não, tem muitas histórias muito divergentes, cada um com sua peculiaridade. Eu acho que é isso que é interessante, porque nós estamos acostumados em um ritmo de lançamento, de blockbusters literários, que existe sim, e quando chegam livros tão diferentes, assim, com histórias tão impactantes, eu acho que é bacana ver como eles marcam a história. Alguns representando, seja sua história europeia ou como um todo. A maneira pela qual eles entregam a história do livro para a pessoa. Exatamente. Tem aquela questão ali do Kansas, entre outras coisas, como a ficção consegue trazer muitas críticas e meio que relembrar os erros do nosso passado. Acho muito legal isso. Então foram nossas 5 dicas aqui. Muitos não conhecem, porque alguns livros não são tão distribuídos aqui no Brasil, outros já são. Mas enfim, ficou aqui nossas 5 dicas. Se você achou interessante, quer mais dicas, comente aqui, bota nos comentários. Seja você que ouviu pelos players prediletos de podcasts ou aqui pelo YouTube, bota no comentário.
que nós vamos fazer mais top 5, mais top quanto o público pedir. Beleza? Muito obrigado, Vitinho. Eu que agradeço. Muito obrigado a você que ouviu pelo seu player, pelo YouTube. Enfim, um forte abraço, um beijo e até mais. Até.